Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos grandes personagens da história do Evangelho, dos amigos diletos de Jesus, Judas Iscariotes, conhecido popularmente como o traidor, conhecido por todos como aquele que traiu Jesus ao vendê-lo por 30 moedas. Judas Iscariotes paga até hoje o preço do seu erro. Mas a maioria das criaturas esquecem de que era um espírito com sentimentos, que amava Jesus, que compreendia o verdadeiro objetivo da estada de Jesus aqui entre nós. Talvez não tenha compreendido a extensão da sua transição planetária, da missão planetária do Cristo, porque muitos de nós hoje ainda temos dificuldades de compreender. Mas Judas é conhecido como o traidor, por um erro. Todos nós, ou a maioria de nós, esquecemos de que é um espírito que tinha e tem sentimentos, que possui valores, que se engana. Quem de nós não traímos também alguém ou a Jesus com um beijo falso, com um eu te amo falso, fazendo falsas promessas, permutando o amor, barganhando as condições da vida? Judas Iscariotes foi perdoado por Jesus, e é isso que importa. Mas nós transferimos os nossos erros e as nossas faltas, querendo que Jesus nos perdoe, como se isso fosse um dever e uma obrigação. Jesus perdoou porque sabia o que se passava no íntimo, no coração de Judas Iscariotes. E o mesmo Judas vem dizer a nós que todo herói nasce da capa de um vilão. Sim, após retomar a consciência do seu erro, ele partiu para a reparação necessária. Não exigiu, aceitou as condições que lhe eram necessárias para a reconciliação com a lei divina. E nós continuamos aqui a julgá-lo, nós continuamos aqui a condená-lo. Na reencarnação como Joana d'Arc, então Judas Iscariotes, ele repara o último dos seus erros, o último dos seus equívocos, ali devolvendo a dignidade que o povo merecia do seu erro, mas principalmente para deixá-lo em paz com a sua consciência. Se, a exemplo do que Judas fez para a sua recuperação, e nós? O que nós estamos fazendo? O que nós somos em relação a Judas? Muitas vezes nós também não traímos entes queridos, o próprio Cristo, as próprias leis divinas, com os nossos equívocos, com os nossos enganos. Quantos falsos eu te amo nós adulteramos? Quantas vezes nós, com um beijo, enganamos as criaturas que falam muito próximo ao nosso coração? Se observarmos, nós não somos muitos diferentes de Judas Iscariotes. Então, se nós olharmos a vida de Judas e o seu erro, no qual ele é reconhecido até hoje, se Jesus voltasse hoje a conviver aqui entre nós, teríamos um monte de gente pedindo perdão com a Bíblia na mão. Mas as mãos continuam sujas, as mãos continuam imundas e o coração de puro não tem nada. Não seria isso também uma traição para com a nossa proposta de vida? Para com a misericórdia divina que nos oferece sempre a oportunidade bendita de trabalhar e servir? Judas Iscariotes só pede que nós o esqueçamos, já que não somos capazes de amá-lo, e poderíamos pelo menos deixá-lo viver em paz, sem alcunha de o traidor. Se hoje nos incomoda quando alguém diz, lá vai aquele preto, lá vai aquela outra criatura, lá vai aquele funcionário público, lá vai aquele policial militar, tudo isso é uma referência
ainda que seja uma alcunha de um apelido, de uma colocação. Não, nós precisamos ser conhecidos. Judas Iscariotes, um dos apóstolos do Cristo. É isso que precisa ser. Assim como nós queremos ser reconhecidos pelos nossos nomes, pelas nossas boas ações. Paulo de Tarso também cometeu grandes equívocos e hoje só é conhecido como Paulo. Magdala ou Madalena só é reconhecida ali no, quando vai visitar o túmulo de Jesus, como se ela não tivesse tido uma vida anterior. Judas Iscariotes merece o nosso respeito. Se nós não temos algo de útil para falar, então pelo menos vamos reverenciar aquele que se arrependeu profundamente do ato que cometeu. Vamos deixá-lo em paz, vamos deixá-lo descansar, vamos deixar com que ele busque o mundo espiritual que hoje lhe é merecedor, depois das lutas árduas. Somente ele sabe o que aquele beijo lhe custou. Ao colocar uma coroa de espinhos na esperança de todas as criaturas, ele próprio reconhece o seu erro, o seu ato e o que isso causou a todas as criaturas no futuro, né, no porvir. Então, não cabe a nós ficarmos julgando, não cabe a nós aqui ficar reverenciando. Vamos analisar também os nossos erros. Então, ele teve amor? Sim. Ele é filho de Deus? Sim. Confia em Jesus? Sim. Jesus o perdoou? Também. E por que nós nos mantemos nessa forma ortodoxa e radical de simplesmente tratá-lo como um traidor? Será que ele não fez mais nada de bom? Será que ele não teve sentimentos como nós próprios aprendemos dentro da doutrina? O espírito, por pior que seja a sua índole, sempre tem alguém ou algo por quem ele tem amor. E Judas teve amor pela vida, pelo desejo de reparação e pela reconciliação com a lei divina. Judas Iscariotes só quer de nós, se não somos capazes de ainda o perdoar, que pelo menos o esqueçamos, para que ele possa viver em paz, como todos nós almejamos. Graças a Deus e graças a Jesus.